Olá, eu sou o professor Vini, estou aqui gravando a resolução da prova da UFPR, Universidade Federal do Paraná, no processo seletivo 2019. Lembrando que a prova é realizada no ano anterior, 2018. E aí estou resolvendo aqui contigo a primeira questão, a prova de História. Eu sou professor de História. Então a parte da prova que cobra os conhecimentos gerais, mais especificamente prova de História. E nessa primeira questão, na questão 01, ela traz uma questão que tem um texto. O texto é sobre a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí tem um pequeno texto ali, sobre isso. E aí abaixo a questão diz o seguinte: a partir dos conhecimentos sobre o contexto histórico dessa declaração, assinale a alternativa que indica os eventos históricos em que ocorreram atos de barbárie no século XX, antes da publicação desse documento e que tiveram impacto na sua elaboração. Ou seja, a ideia que tu precisa nessa questão aqui é pensar quais foram os acontecimentos que provocaram, que geraram a discussão para a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vale lembrar que essa não é a declaração da Revolução Francesa, dos direitos do homem e do cidadão. Essa é uma declaração dos direitos humanos. Então, direitos humanos é uma coisa mais recente e que vai englobar muito mais elementos do que aquela lá da Revolução Francesa. E aí vamos analisar então cada uma das alternativas. Então, a alternativa A diz o seguinte: Guerra Civil Russa e a construção da Cortina de Ferro na Europa. Então vamos colocar ali uma data para te ter uma noção, A Revolução Russa vai acontecer em 1917. A criação da Cortina de Ferro não tem uma data específica, mas ela é pós 1945. Aí tu vai me perguntar, mas por que eu preciso saber dessas datas, Tu precisa saber porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é o que está te perguntando aí na questão, ela é elaborada em 1948. Então vão ser acontecimentos próximos a 1948. E a Guerra Civil, a Revolução Russa, ela está um tanto distante disso. E ela não tem essa relação direta com a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ok? Então ela não pode estar sendo a alternativa certa. Depois a gente tem na B, Primeira Guerra Mundial, lá 1914 e vai até 1918, com o Tratado de Versalhes um ano depois, em 19. Mas a segunda limpeza étnica na Iugoslávia. Isso aí é anos 1990. Slobodan Milosevic é um ditador da Iugoslávia que vai fazer essa limpeza étnica, que vai inclusive dar origem às guerras civis da ex-Iugoslávia. Então, anos 90 não tem como ser relacionada com um acontecimento que teria ocorrido aí 40 anos antes. Então, não pode ser também. Aí diz assim na alternativa C: Guerra Civil Espanhola. Então, a Guerra Civil Espanhola vai de 1936 a 1939, ela antecede a Segunda Guerra Mundial. Os historiadores a consideram o ensaio para a Segunda Guerra Mundial. E ataques terroristas da Al-Qaeda nos Estados Unidos. Esses ataques são os famosos ataques do 11 de setembro de 2001. Mesmo raciocínio da anterior. Não tem como tu ter um documento que teve influência de um acontecimento em 2001 se ele foi feito em 48. Então não pode ser também. Aí vem a letra D. A letra D diz assim: Guerra Russo-Japonesa. A Guerra Russo-Japonesa é lá do início do século XX. E ela é uma guerra que inclusive gera aquele acontecimento do chamado Domingo Sangrento, que depois provoca a reação do czar Nicolau II para a criação da Duma, Então, ela é lá do início do século. E o genocídio dos Tutsis em Ruanda. Esse é 1994. Então, não tem como ser também. A única alternativa que vai poder estar certa nessa primeira questão é Segunda Guerra Mundial, 1939 a 45, e o Holocausto, que também vai ter
a mesma data, né? Porque o Holocausto ocorre concomitante com a Segunda Guerra Mundial. Então, a única alternativa, e aquela alternativa que tem absolutamente tudo a ver com a questão, por quê? Porque foram justamente os horrores provocados pela Segunda Guerra Mundial. Vale lembrar, eles podiam ter colocado aqui as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, mais o Holocausto, que geraram uma discussão a nível mundial sobre os direitos humanos e o que seriam esses direitos humanos. Então, dessa forma, a prova que eu tenho aqui, talvez tu tenha uma prova diferente, mas por isso que eu já fiz a resolução dela completa, para te achar aí a alternativa, que fala então sobre a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. Tá certo? Se tu ficou com alguma dúvida, tu pergunta aí, a questão vai estar na descrição do vídeo também. E muito obrigado pela audiência e por estar acompanhando essa resolução, certo? Valeu, obrigado, um abraço.